Chega mais que o Flamengo tá na área. Eu estou aqui com o Sport News e o News Sport. E o que tirar de uma desclassificação do nosso rival, o Fluminense? O Flamengo tem que estar preparado para a pior atmosfera lá na Argentina, porque eles vão provocar e o Flamengo tem que fazer aquele futebol perfeito, sem erro. Teste de imagem referente ao Scott Leak é abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e chega com aquele like. Vamos conferir com Danilo, Casagrande, Mauro César, direto da Argentina, e Tirone. Jorginho, recuperado da lesão, deu a entrevista. Vamos conferir. Isso, não é o caso do Flamengo. 2022 também. Mas o Flamengo também vai com força máxima para essa partida, só que o Flamengo decide em casa. Tem o mesmo placar, mesma vantagem do... Perdão, Palmeiras decide em casa. O Flamengo decide na Argentina, mas com o mesmo placar do Palmeiras, o 2-1. E com um reforço que está fazendo toda a diferença, né? Na verdade, está impactando neste time de Felipe Luiz, a sua ausência. Pelo menos na bagagem ele foi... Tô falando do Jorginho, que ficou 4 jogos fora, né? Por causa de um edema na coxa. Ontem, quando eles chegaram à Argentina, ele falou, vamos ver. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, a gente sabe, fora. Mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, e impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente, obviamente, quer ir para ganhar. Perfeito. O Jorginho falou no Ninho, né? Que eu tô aqui com o GE aberto vendo o desembarque em Buenos Aires, mas essa entrevista foi dada ainda no Ninho, antes da viagem, portanto. Então tá aí, Jorginho querendo voltar. Eu acho que quando a gente fala de time titular do Flamengo, especialmente quando nessas peças como Jorginho, Arrascaeta... Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Esse é o meio campo titular do Flamengo. Não, tô falando de peças que... Não adianta a gente forçar essa barra, gente. Ah, tem no banco, mesmo não tem, mesmo Não, nível, mas eu acho que o Flamengo tem o mesmo desenho que o Palmeiras. A gente sabe desenhar o time titular do Flamengo. Claro, com certeza. Claro, até antes, eu acho que o Flamengo a gente já tinha. Muito problema. Senão se sabe o time titular. Talvez não seja o time titular que o torcedor... Bom, no Palmeiras eu também não sei se é. Mas assim... Que o Palmeiras... Você acha que o torcedor do Palmeiras não aprova esse time titular? Não, no Palmeiras eu acho que assim, tem menos peças contestáveis. No Flamengo, talvez, por exemplo, o ataque Plata, Pedro... Eu não sei se o Plata é o titular da torcida do Flamengo. É do Felipe Luiz, ele é. Tá? Mas assim, eu não sei se o torcedor do Flamengo não preferia ver Bruno Henrique, Luiz Araújo, enfim, jogadores que desenvolvem mais. O Plata joga com muita vontade, muita disposição, do que muita o força. Plata. Eu acho que o Plata não... Então, o Plata não tá nesse grupo, eu não colocaria ele nessa lista. Não, mas o time titular tem o Plata. Não, sim, mas E o eu acho que ele tem muito Jorginho. Plata, Pedro e Samuel Lino. Quem substitui o Plata? Quem substitui o Plata pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Luiz Araújo. Não tá ok? Ok pra cima. Tá ok, pra cima. Ok pra cima. No caso do Jorginho, por isso que eu não botei na mesma lista. Não tem um substituto ok pra cima. Não, porque no caso do Arrascaeta, no caso do Pedro, não tem. Não, aí cai drasticamente, né? Não sei se cai drasticamente, gente. Assim, o que eu acho cai porque o nível é muito alto. Totalmente diferente. Muito alto, muito alto. Saúl, Jorginho e Arrascaeta é um meio-campo que não jogaria nos principais times das principais ligas, mas jogaria... Mas o Saúl e o Jorginho jogaram nos principais times das principais ligas. O Arrascaeta juntos não. O Arrascaeta que não viveu a experiência de Europa. Mas eles montariam hoje, porque também você está falando de outro tempo, né? Mas montariam hoje, eles fariam um meio-campo de um time de bom nível na Espanha e na Inglaterra. Tá? Os três. Os três juntos, tá? Que acho que até individualmente eles poderiam estar em vários times na Europa. Mas assim, os três juntos formariam um bom meio-campo na Europa. Se você tira as três peças, porque você está falando, não tem substituto à altura. De fato, se eu trocar os três, fica difícil para os outros três que entram. Mas se eu trocar... Mesmo quando troca dois. Não, no Vasco o Saúl jogou. 2 de 3 também não é tão bom, né? Mas assim, se você trocar esse se insere no contexto. E se esse tiver inserido no contexto também com o lateral direito titular ou com o lateral esquerdo titular, com o atacante também, ele se insere num contexto melhor ainda para ele poder desempenhar. O impacto talvez não seja tanto. Se você tirar os três, ainda colocar do lado daqueles três que você colocou o lateral reserva e o atacante reserva... Não tem time. Você não montou um time. Você pegou bons jogadores e colocou para jogar.
Eu vejo assim. Time, para ser time, tem que jogar junto, assim, e aí não é necessariamente os 11, tá? Porque muitos times campeões que você fala, você lembra a escalação daquele time campeão? Lembro, os 11 eram... Esse fizeram 4 jogos, 3 jogos ao longo da temporada. Esse era o time titular na tua cabeça, aquele que jogou a final, ou aquele que jogou os jogos decisivos, mas ao longo da temporada aquele time jogou 4, 5 vezes junto. Mas a base daquele time, 8, 9, é a base que jogou. Olha, agora uma pergunta para vocês, porque hoje, né, outros brasileiros entram em campo, o Palmeiras entra em campo, tem o Atlético Mineiro, amanhã tem São Paulo e tem o Flamengo. Aí a pergunta que eu faço para você, Danilo, o que essa eliminação... Peraí, os resultados aí e os jogos que acontecem. Ontem teve o Racing, passando pelo Vélez 1-0, venceu em casa, está na semifinal, vai encarar o vencedor de Flamengo e Estudiantes. Aí na quinta-feira tem Palmeiras e River, aliás, hoje tem Palmeiras e River, amanhã tem São Paulo e LDU e tem Estudiantes e Flamengo. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês o que essa classificação do Lanús, que era um time mais fraco do que o Fluminense, vai lá, ganha em casa 1-0 no finalzinho, chega aqui no Maracanã, joga mais ou menos à vontade, pimba, consegue a sua classificação, o que isso dá de lição para os brasileiros que entram em campo? Não é simples, né? O jogo é jogado e o lambari é pescado, não é? Aí a gente vai para todos os clichês que a gente sempre usa, ainda mais em confrontos brasileiros contra argentinos. Tanto no caso do Flamengo quanto no caso do Palmeiras, os dois estão com uma vantagem. Eles não podem entrar em campo achando que já está resolvido. O caso do Lanús e do Fluminense ontem, o Flu não tinha vantagem, mas o primeiro tempo deixou claro que o Fluminense era bem melhor que o Lanús, mas não adianta você ter toda a superioridade se você não converter essa superioridade nos gols e tudo isso que a gente sempre fala. Então eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, eles podem levar de lição justamente isso, de saber que não adianta ser melhor no papel, não adianta ser melhor até mesmo em estatística, chute a gol, posse de bola. Ou põe a bola na rede, ou você está sujeito a acontecer exatamente isso que a gente viu agora com o Fluminense. É isso, né, Mauro? Perigo. Exatamente, né? Acho que nesse caso, né, o alerta é até mais para o Palmeiras, que está numa situação mais confortável, joga em casa. No caso do Flamengo, já sabe que vai enfrentar aqui uma pedreira. Só que faltava, né, esses caras entrarem achando que já está resolvido, porque tem um golzinho de vantagem no jogo em que poderia ter feito mais em todo o clima. Não vou dizer, não sei se vai ter problema no estádio, não vou ficar tentando prever o pior. Mas o jogo vai ser um jogo disputado, vai ser uma atmosfera para lá desfavorável para o time visitante. Mas está na hora também dos jogadores experientes do Flamengo mostrarem a sua experiência em campo, né, para saber como conter um jogo desse. Agora, o Mauro, quem já está classificado é o Racing, ganhou de 1-0 do Vélez, então tem toda a repercussão dessa vitória aí, e o Racing pode ser o adversário do Flamengo. Você já está em La Plata, novidade do Flamengo é que o Jorginho pode jogar, dá aquele panorama total aí para esse jogo do Flamengo, que é amanhã. O Jorginho vai jogar, tudo indica, né? Porque, inclusive, já foi até disponibilizado aí, entrevista dele lá para a imprensa, feita lá pelo pessoal da comunicação do Flamengo, falando do jogo. O Jorginho, tudo indica, vai jogar, né? Ele foi, digamos assim, guardado para ficar 100% ok e por isso não esteve em campo contra o Vasco, por exemplo, para poder jogar essa partida de amanhã, né? Aqui tá frio, né? Agora 9 graus, há pouco, quando começou o programa, 8 graus. Na hora do jogo, a temperatura deverá ser em torno de 8, 9 graus, pelo menos é a previsão, né? Depois a máxima hoje aqui, um dia de muito sol, deve ser em torno dos 15, 16, lá para 2 horas da tarde até umas 4 da tarde. Mas na hora do jogo vai estar muito frio. A torcida do Estudiantes se mobilizando para fazer um movimento ao redor do estádio desde cedo, desde 5, 6 da tarde, jogo 9h30 da noite. O estádio, ele é um estádio novo, é um estádio inaugurado em 2019. O Estudiantes demoliu seu antigo estádio em 2007, fechou em 2005, acabou de demolir em 2007 e só conseguiu terminar em 2019. Depois veio a pandemia, ficou muito tempo fechado e até conversei com alguns colegas daqui, pesquisei bastante isso. Não houve nesse estádio, né, no estádio Uno, que é o estádio atual, do Estudiantes de La Plata, nenhum problema que envolva o time adversário, nada grave, tá?
Eu estou dizendo isso por conta do histórico, do que já aconteceu lá no passado, muitas confusões, a famosa Batalha da Prata do Grêmio de 83. Nesse estádio até agora nada aconteceu, nada de grave, de jogador não ter condição, porque o estádio é inseguro. Não, nada disso aconteceu até hoje, o gramado é bom. Acho que o Flamengo vai ter uma condição boa de jogo dentro de uma atmosfera muito ruim para ele, é claro, né? Vai tentar mobilizar ao máximo a sua torcida Estudiantes para fazer uma pressão. E o Racing ontem venceu do jeito do Racing, né? O goleiro Cambeses quase tomou um frango ali, uma defesa, não foi uma defesa fácil, mas deixou a bola escapar, salvou sobre a linha, ficou um pouquinho em cima da linha. Isso foi exaustivamente mostrado ontem, e fez o gol aí no final, faltando alguns minutos, para 7, 8 minutos para o final, fez o gol da vitória com o Solari e conseguiu a classificação. O Racing é um time assim, é um time que joga o campeonato de um jeito e o mata-mata, as Copas de outro. É outro time. Não tem muito conteúdo tático. O Gustavo Costas é um técnico extremamente limitado nesse aspecto, mas os caras lutam até o fim, não se entregam de jeito nenhum. O jogador entra em campo, luta e chora no final, é uma emoção, canta a música da torcida. Ontem foi uma loucura, né, no cilindro, e justamente com essa integração. Se o Flamengo passar pelos Estudiantes, é a mesma situação, acho que pior nesse aspecto, no aspecto ambiente. Se o Flamengo não passar pelos Estudiantes, enfrentar o Racing no Maracanã e não fizer um placar um pouco mais folgado, vai ter dificuldade. É muito mais time, mas vai enfrentar um adversário que vai lutar até o final. Como o Estudiantes vai fazer também, mas o Racing tem nessa característica algo mais importante do que qualquer outra coisa. É um time chuta de qualquer lugar. Então, 20 e poucas finalizações por jogo nesses confrontos assim, como quando atua em casa, muito lateral na área. É um jogo rústico, é um jogo às vezes até um pouco tosco, mas que está funcionando. Repara, na jogada você percebe, prepara, ajeita, bate pro gol. Abriu espaço, bate pro gol. Muito diferente do que o Flamengo faz, por exemplo, né, que chuta só quando está nas condições adequadas de temperatura e pressão. Mais uma repercussão enorme, a principal notícia aqui direto, porque há 28 anos o Racing não chegava numa semifinal, chegou em 97, aliás, quando foi eliminado pelo Sporting Cristal, que fez a final com o Cruzeiro foi campeão. Muito bem. Casão, você escreveu, né, sobre a classificação do Racing, dizendo que será uma potencial encrenca para Flamengo ou Estudiantes, né? O histórico recente do Racing em jogos de mata-mata de Libertadores ou Sul-Americana é isso, cara. Ganhou, foi esse ano, né? Ganhou do Botafogo as 2 partidas da Supercopa, na Recopa Sul-Americana. Né? Foi campeão da Sul-Americana amassando o Cruzeiro. Né? É um time que já deitou e rolou também no Corinthians, eliminou o Corinthians, jogando bem. Eu concordo com o Mauro, que você não vê muita coisa tática, mas você vê muita intensidade, muita correria, muita agressividade, muito chute no gol. É um time ruim de se enfrentar. Eu tenho certeza que qualquer time prefere enfrentar um outro tipo de adversário, com outro tipo de jeito de jogar, do que este que o Racing joga. Não desiste nunca, vai pra cima, corre pra caramba, coloca intensidade, coloca agressividade o tempo todo. Mesmo sem ter muitas jogadas técnicas, é um jogo que sufoca o adversário. Sufoca muito o adversário, qualquer um deles. Tanto que o Botafogo, né, apesar de o Texas já tinha desmontado, mas era o campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E perdeu a Recopa pro Racing. E o Cruzeiro foi amassado pelo Racing na final. Danilo, eu quero que você fale sobre as dificuldades do Flamengo para encarar o Estudiantes amanhã. Sobre as dificuldades que o Mauro já relatou um pouco, o clima e tal, e o Flamengo vai ter o Jorginho, que é uma ótima notícia. O Jorginho é uma grande notícia. Quando ele virou desfalque pro Flamengo, a notícia é que ele não tinha uma grande lesão, né? Era um edema. Eu até achei que seria muito mais rápida a recuperação dele. Demorou, mas se ele voltar hoje é grande notícia, porque ele faz muita diferença pro meio-campo. Ainda mais num cenário em que o Alan não consegue jogar tão bem, que o Pulgar está machucado ainda. Então é um reforço muito importante para o Flamengo.
para jogar junto com o Saúl, eu imagino. Então, dá uma experiência da cancha, como a gente diz, para o time, numa situação que eu tenho certeza que vai ser difícil. Eu não sei se vai ter pressão passando do ponto, violência, essas coisas, mas vai ter xingamento no caminho do ônibus, capaz que tenha foguetório na noite de hoje lá no hotel do Flamengo, vai ter esse tipo de coisa, que a gente já viu na Libertadores várias vezes, pressão no estádio. E eu acho que o Estudiantes vai começar o jogo acreditando muito, empurrado muito pela sua torcida. E eu acho que se o Flamengo conseguir controlar esses 20 primeiros minutos, é a chave para o Flamengo ficar mais tranquilo no jogo. Para mim, os 20 primeiros minutos vão dizer o que vai acontecer. Se de repente o Flamengo conseguir fazer o 1-0, joga um balde de água no chope dos argentinos e segura bem a pressão. Agora, se nesse começo o Estudiantes conseguir dominar o jogo, vai ser complicado, especialmente pelo que o Estudiantes conseguiu fazer nos minutos finais aqui no Maracanã. Então eu acho que a volta do Jorginho é um bom sinal para isso, para tentar controlar esse jogo, controlar essa pressão e dar muita cancha para o time. Mauro, eu tenho dúvida sobre isso que o Danilo falou, porque na minha cabeça, esses times argentinos ou de outros lugares, quando eles são claramente mais fracos do que o brasileiro, como é o caso do Estudiantes, em vez da pressão inicial para tentar fazer o gol, arrastar o jogo. Vai ficando no 0-0, vai ficando no 0-0, para mais na parte final, aí sim, tentar achar um gol. Eu sempre tenho a impressão que mais ou menos como o Lanús fez ontem, suportou, a hora que deu, pimba, o Lanús achou o seu gol. O Lanús estava com 1-0, né? Sim, o Lanús estava com 1-0, é diferente, claro. Mas assim, eu acho que não é um mau negócio para o Estudiantes ele levar o jogo para os pênaltis, por exemplo. Não, isso. O que você acha, Mauro? Eu acho que essa é a estratégia inicial do Eduardo Domingues, ganhar por um gol, pelo menos, e levar para os pênaltis. Eu não acredito que ele entre pensando que vai ganhar por mais de um gol. Tem que ganhar o jogo. Se for possível, fazer mais um gol, vamos para mais um gol, mas vencer o jogo. Não vai me surpreender também se a estratégia for essa, ao invés de pressionar no começo, esperar para crescer durante o jogo. Porque para os Estudiantes, evidentemente, a não ser que o Flamengo faça um jogo muito ruim, ter a bola para poder pressionar vai ser difícil. Talvez seja mais interessante, sabendo que o Flamengo vai querer a bola e deve ter mais a posse, tentar manter o jogo num nível, digamos assim, que ele não tem a perda absoluta do controle, digamos. Eu não tenho a bola, mas não estou sendo tão ameaçado, estou aqui organizado, e aos poucos tentar chegar ao gol. Mais ou menos como aconteceu no Maracanã, que ele foi totalmente dominado no primeiro tempo, sobreviveu porque só tomou 2 gols, quando o Flamengo comete seu grave erro de não ter aproveitado aquele domínio para ampliar o placar. E no segundo tempo, aos poucos, vai entrando no jogo. Aos poucos ele vai conseguindo mudar um pouco esse cenário, até pelo desgaste do adversário. Então é possível também que, enquanto está no 0-0, o Estudiantes está vivo, ele está na briga. E essas equipes maduras fazem isso, nesse tipo de competição. Entendem que não precisa resolver em 15, 20 minutos. Aquela ideia é muito brasileiro isso, né? Não, tem que pressionar no começo. Então o jogo tem 90 minutos. Você tem que fazer um gol em 90 minutos e não tomar nenhum. Então a preocupação inicial é não tomar nenhum diante de um adversário que é poderoso, que mostrou seu poderio no jogo passado, né? O Flamengo fez um gol com 15 segundos. Então eu imagino que o Estudiantes tome muito cuidado e talvez nem pressione tanto assim de saída. Talvez ele leve o jogo para, num outro estágio, chegar à vitória. O Flamengo foi eliminado já várias vezes aqui na América do Sul nos últimos anos, em jogos assim. Na fase de grupos em 2017, né, para o São Lourenço, exatamente assim. O jogo estava indo tranquilo, e tudo, o São Lourenço virou o placar nos minutos finais, né? Quando empatou já na reta final do jogo, a torcida cresceu, o jogo estava até tranquilo para o Flamengo e virou 2-1. Aí o Atlético Paranaense fez um gol lá na Universidade Católica, o Flamengo foi eliminado, foi para a Sul-Americana, né? E teve as eliminações recentes que são assim, um roteiro muito parecido com dessa vez. O adversário com tantos títulos ou mais que o Flamengo na Libertadores, aí eu falo do Olímpia 2023 e do Peñarol no ano passado, né? Primeiro jogo o Flamengo não resolve, ganha do Olímpia de 1-0 e perde para o Peñarol em casa por 1-0, e contra o Olímpia ainda amplia para 2-0 o agregado, porque abre o placar em Assunção e toma 3 gols de cabeça, negócio horroroso, e no ano passado não foi capaz de marcar um gol sequer no Peñarol, que se agarrou no 0-0, porque tinha vencido no Rio. Exatamente nessa linha. E mais,
A classificação do Estudiantes contra o Cerro Porteño na fase anterior, nas oitavas, como foi? Ganhou fora de casa por 1-0, um pênalti para mim até inexistente, marcado pelo juiz de amanhã, inclusive, né, o Piero Massa, o chileno, e no jogo seguinte em casa abraçou o empate sem gols, foi até o final do 0-0, praticamente não atacou. Foi levando 0-0, 0-0, 0-0, o Cerro Porteño muito limitado, pouco criou, se classificou e fez a festa. Olha só, né? O Racing já tá esperando o Flamengo. Cara, o Flamengo só não passa se tudo, 99%, der errado. O Flamengo tem tudo pra passar. Eu assisti esse jogo, o segundo jogo do Estudiantes e aí mesmo na casa do Estudiantes, esse que o Mauro falou. Meu, foi um jogo que não teve construção nenhuma, aquele jogo, aquele marasmo. Eles estavam com um placar positivo, agora eles estão com um placar negativo. Eles têm a necessidade de sair para buscar o placar. Mano, e o Flamengo quer a bola, sempre ganhando a segunda bola. Vai ser muito azar se o Flamengo não passar. Tem tudo para passar, e qualidade técnica e tudo. E se a gente fosse basear pelo jogo ontem do Fluminense, a pressão vai ser grande, como o Mauro falou. O Flamengo em si, a gente já tá esperando isso, que vai ser uma atmosfera diferente. Pro Palmeiras, não. O Palmeiras vai estar jogando em casa. Ele ganhou fora e a gente pecou sim, não ter feito mais um placar mais elástico. Mas dá sim, na questão de campo afiado. Cara, é só o Flamengo jogar a bola dele. Jorginho ali, controlando, cadenciando ali o futebol. Se eles querem imprimir força física, cadenciar. Já era, tocou de lado, de frente. Quem fica com a bola cansa menos. Quem vai correr atrás cansa mais. É simples o futebol, mas é fácil dizer daqui, né? Minha preocupação mesmo é quem o Felipe vai pular. Ou é o Pedro ou o BH? Ele vai querer velocidade ou vai ter bola direto do Pedro? Tem tudo isso aí. A lateral, o Alexandre tá pronto, tá ok? Porque o Ayrton Lucas, ele joga muito, corre muito, mas às vezes deixa a desejar. Mas o Alexandre, ele tem a experiência, principalmente de decisões e tudo, né? Ali a experiência conta muito. O Racing, ele vai conhecer a ira, a força do Mengão e a nação lá dentro do Maracanã. Tá, o vídeo é isso aí, galera. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com aquele like hypando em seguida. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.